das medidas de prevenção de risco mais importantes dentro do laboratório? Então, dentro do laboratório de citologia, os corantes são bem simples, não são mais tóxicos. Antigamente tinha um corante tóxico, que era o xilol, hoje não tem mais. Então, ali na coloração, é só os EPIs mesmo para não se contaminar com o corante, mas só uma questão mesmo de cor, porque ele não é tóxico, ele é bem tranquilo. E como usar álcool absoluto para poder fixar a cor, precisa ter um cuidado também de inalar, não encostar nos olhos, não encostar nas mãos, né? Porque ele é muito forte, né? E também perigoso para, sei lá, ter algum acidente oral, né? Que não seja proposital, que pode acontecer, né? Às vezes a pessoa é curiosa. Então, só essas coisas assim, mais relevantes é o álcool mesmo. O restante não é tóxico, não. E a microscopia em si, ela é feita como qualquer microscopia, porém, as lâminas, elas precisam ser guardadas de 10 a 20 anos. Então, o maior cuidado no laboratório de citologia é guardar as lâminas, preservar as lâminas durante 10 a 20 anos. Diferentemente de lâmina de rotina que você já pode descartar. Beleza? Por que a área de citologia tem tanta importância e influência para o diagnóstico? Então, quando eu tenho uma lesão dentro de uma célula, eu posso ter uma lesão no tecido. E eu posso ter uma lesão no órgão. Só que a lesão começa dentro da célula. Então, antes de agravar e virar uma doença e ser uma doença propriamente dita, tem que ser avaliado o estado de saúde da célula. Então, a citologia é muito importante porque ela vai falar que aquela célula está alterada e provavelmente aquela pessoa não tem um tipo de câncer, ela pode vir a ter. Porém, se ela tiver câncer e já for algo visível no órgão ou no tecido, a célula vai confirmar. Mas geralmente a importância do diagnóstico está na precocidade, em ver uma lesão precoce que pode virar uma neoplasia. Então, se você tem uma visão celular, talvez você consiga prevenir que aquele dano evolua, que é o caso do preventivo, o exame preventivo de colo do útero. A mulher tem que fazer preventivo todo ano, porque ela vai ver as células de uma maneira não visível. Porque ela olhando, a pessoa que coleta, olhando o colo, ela não consegue dizer se a pessoa tem câncer. Só vai saber se você verificar as células, e só consegue ver isso pela histologia, não é a olho nu. Agora, se a mulher já tiver uma lesão de câncer visível, vai dar pra saber, tranquilo. Mas se ela fizer o preventivo todo ano, o dia que essa célula dela alterar, ela já consegue se precaver. É como se fosse uma prevenção mesmo, ela já consegue tirar o pedaço que está contaminado, né, e não evoluir para o câncer. Então, a citologia, ela age de uma maneira preventiva, é um diagnóstico de prevenção. Pode acontecer um diagnóstico já com câncer? Pode, mas a ideia é fazer sempre para que não haja esse diagnóstico de câncer, entendeu? Qual é o procedimento no qual deve ser feito somente por um especialista da área? Então, a citologia para a farmácia, ela tem uma carga horária maior. A biomedicina tem a metade da carga horária da farmácia. Só que ainda assim, o farmacêutico, mesmo ele podendo assinar a citologia, para ele ser citologista, ele faz pós. Então, aquele site que eu te mandei de SBCC, não sei se foi para ti ou para ti, SBCC, tem uma certificação de citologista. Então, a pessoa faz a pós e ela tem que ter a certificação também. Se ela só tiver a pós e não tiver a certificação, ela só pode laudar resultados negativos, não resultado positivo para câncer. Só pode laudar positivo para câncer se ela tiver a certificação da SBCC. Então, alguns profissionais conseguem se formar, é uma pós complexa, mas não consegue a certificação, né? Aí, para ganhar a certificação, você tem que fazer a prova, tem essa prova todos os anos, pelo congresso do SBCC. Todo ano você pode tentar o título, aí depois que você ganha o título, pronto, acabou. E é uma pós de 2 anos, enfim, é complicadinha. Só microscopia, você tem que laudar aí umas 40 lâminas por mês. Tem que querer, senão... Entre todos os riscos ambientais dentro do laboratório, qual é o que mais ocorre com frequência e qual devemos tomar um cuidado especial? Para risco ambiental, na citologia, é mais sobre os reagentes. Então, esses reagentes eles são guardados, filtrados, guardados e filtrados. Na hora de descartar, tem que descartar em uma bombona. Só que ele pode ficar ali por bastante tempo, porque como é um corante que é muito reaproveitado, quase não se descarta. Então, quando descarta, coloca numa bombona e fica ali por muito tempo. Então, o risco ambiental dele é muito baixo. O maior risco mesmo é o álcool, que não é tanto o risco ambiental. E as lâminas, né? Guardar elas de uma maneira bem direitinha para não ter risco
dentro do laboratório ou de contaminação ou algo parecido. Só que a lâmina de citologia, depois que ela tá selada, que ela passa o verniz e tudo mais, ela não tem risco nem para outra pessoa. Então ela pode até pegar sem luva, que é tranquilo, assim. Claro que tem que usar a luva, né, que é uma maneira de proteção, mas não causa risco. Ela depois de corada. Poderíamos falar um pouco da sua rotina dentro do laboratório e a prevenção que a senhora realiza para não ocorrer nenhuma interferência? A rotina, peraí, pra eu falar, repete, não entendi. Um pouquinho da sua rotina dentro do laboratório e qual é a prevenção que a senhora sempre toma para não ocorrer nenhuma interferência dentro da rotina? A coleta do preventivo geralmente é feita por um enfermeiro ou pelo médico. Às vezes a gente precisa coletar também, né? Mas ela já vem pronta. Então a lâmina vem dentro de um potinho com álcool dentro ou sem o álcool, só com spray. Essa lâmina é recebida no laboratório, fizemos toda a parte de identificação e ela vai para a bancada de coloração. Aí na coloração, o que tem que se evitar é se contaminar com o corante. Então usa todos os EPIs necessários, faz a coloração da lâmina com muito cuidado, porque se essa lâmina quebrar, não é igual ao hemograma que você faz outro. Se essa lâmina quebrar, você precisa coletar de novo da paciente. Então, o maior cuidado que a gente tem dentro do laboratório de citologia é que essa lâmina fique íntegra até o final do processo e que se mantenha íntegra aí por 10 anos. Então, o maior perigo é quebrar. Então, na hora da coloração, mais EPI mesmo. Depois que cora, passa o verniz. O verniz tem um cheiro muito forte. Aí tem que usar em um lugar ventilado ou ligar o exaustor se tiver. Se não tiver exaustor, não tem problema. Só ligar, abrir bem as janelas e passar o verniz. E aí as pessoas que estão no laboratório vão ter que sair. E depois de 2 horas já pode voltar. E quando tiver seco, deixa na bancada para leitura. A leitura, o perigo também é só de quebrar a lâmina. Então, utilizar sempre o sapato fechado, utilizar todos os EPIs, porque se essa lâmina cair ou quebrar, para a pessoa não se machucar. E depois que leu, guardar no local adequado. Só isso. Essa é a última. Por que escolheu essa área como especialização? Então, quando eu fiz farmácia, eu queria estar no maior número de áreas possíveis. Então, aqui eu trabalho no laboratório, mas no meu outro emprego eu sou citologista, no meu outro eu trabalho em farmácia. E a citologia era uma professora minha, né, que ela tem hoje quase 80 anos, que ela foi uma das primeiras citologistas do estado. E aí a aula de citologia era muito complexa, quase ninguém queria aquela aula, né? Era uma aula muito difícil. E ela sempre falava, tem pouco profissional, tem pouco profissional. Eu falei, caraca, por que será que tem pouco profissional, né? E eu me interessei só porque era um pouco mais complicado, assim. Que era algo que quase ninguém queria fazer. Somente por isso que eu quis fazer. Fiz a pós. Depois que eu fiz a pós, que eu entendi que em uma lâmina você consegue mudar a vida de uma pessoa daqui a 2, 3 anos, eu comecei a querer pegar mais pacientes, né? E aí eu fui atrás de perguntar, assim, onde que poderia ter atuação ou algo parecido. E aí, para minha surpresa, eu não dei conta. Muita gente entrou em contato, eu não consegui pegar. Pegava, assim, uma ou outra lâmina, 20, 30 lâminas ali, às vezes, por dia. E depois parei de pegar, porque eu falei, caraca, é muita demanda. Então, é um setor com muita demanda, pouca especialização, pouca gente quer realmente fazer, porque é complicado, é complexo, mas é algo que você vai ser por muito tempo, porque possa ser que o exame de citologia avance, pare de coletar preventivo e faça tipo PCR, alguma coisa parecida, né? Que hoje já é feito, mas é feito, porém tem também a citologia, pode acontecer, mas eu acho que isso ainda leva um tempo. Então, o bacana da citologia é uma área que tem poucas pessoas atuando, e essas pessoas que atuam são pessoas muito qualificadas, porque elas não conseguem nem terminar a pós e nem a certificação se elas não forem qualificadas. Você acaba vivendo ali em uma sub-área, vamos colocar assim, né? De pessoas que só fazem aquilo. Então, é algo diferente. Diferente mesmo de diagnóstico. E depois do citologista, só tem mesmo o médico patologista, que geralmente ele não fica com a parte de citologia, ele fica na parte de histologia. Então, um acaba complementando o trabalho do outro. Não é mais isso. E é uma pós complexa, assim. A última pós que abriu foi em 2018. E eu tô tentando ver se abre alguma. E é difícil fechar a turma, né? É muito chatinha e é cara. Porque você tem que ter lâminas. Então, não é todo mundo que tem lâminas. São os professores que vêm de Rondônia mesmo. Acho que só tem 3 aqui em Porto Velho.
Que eu conheço é só eu e a Ju, não sei se, mas acho que tem mais. Elas trabalham em lugares específicos, tipo LACEN e tudo mais, e tem várias outras coisas pra fazer, não tem como dar aula. E aí acaba tendo que trazer gente fora. Aí as pessoas são caras e tudo, então acaba gerando um valor mais alto aí. Só isso.